Uma pergunta que sempre me fazem, é uma pergunta, é uma indagação constante, é que tipo de drogas Elvis usava? Elvis usava maconha? Elvis usava LSD? Elvis usava heroína? Injetava heroína? Elvis bebia? Não. Elvis não usava esse tipo de drogas. Elvis, eventualmente, teve uma ou duas experiências com LSD, com maconha, e beber raramente socialmente. Eu também já disse aqui em um dos meus vídeos, sob o ponto de vista de um livro, que Elvis iniciou a sua convivência com as drogas através do exército, um sargento que havia lhe dado as primeiras anfetaminas. Mas, em se tratando de Elvis, sempre existem outras fontes. As últimas 24 horas, onde ele fala os tipos de drogas, os tipos de medicamentos que Elvis usava e até que ponto Elvis se viciou e quando foi que ele se viciou. O assessor expõe um pequeno envelope recheado com 11 comprimidos e 3 seringas descartáveis pequenas, carregadas com Demerol. Estes pacotes de drogas são dispensados pela enfermeira-chefe do Dr. Nicopolos, Leticia Henley, ou simplesmente Tish. Ela trabalha o dia todo no consultório do médico, mas à noite ela retorna para uma casa móvel com base em Graceland. Vários amigos, parentes de Elvis moravam nos arredores de Graceland, no próprio terreno, em pequenos trailers, pequenas casas móveis. E a enfermeira Tish também tinha uma casa móvel lá em Graceland, onde ela passava a noite. Então ela distribuía os remédios para Elvis, para que ele não abusasse, por ordens do Dr. Nicopolos. Então, Tish, em uma casa móvel, onde reside com a finalidade expressa de monitorar o consumo de drogas de Elvis. Agora, o assessor, lá no quarto, derrama os comprimidos e cápsulas coloridas. Elvis os chama de minhas pequenas joias. Ele derrama na mão em concha de seu chefe. O pequeno envelope também contém Placidyl e Quaalude, quimicamente diferente dos barbitúricos, mas com efeito semelhante e tão perigoso. Há também Valium, o tranquilizante que se tornou a droga mais consumida da América, e Valmid, um hipnótico normalmente receitado para a insônia. Demerol é um sedativo e analgésico, um substituto comum para a morfina, mas não menos viciante. A dor de Elvis é inteiramente psicológica. Misturar qualquer um desses fármacos requer cautela. Tomar todos ao mesmo tempo é uma insanidade. Isso equivale a colocar a sua vida em jogo toda vez que colocar sua cabeça sobre o travesseiro. Então, o assessor permanece enquanto Elvis engole os fármacos com movimentos rápidos e experimentados, seguidos por goles de um copo de água da fonte. As pílulas são principalmente depressores do sistema nervoso central, principalmente os barbitúricos, Amital, Corbirol, Nembirol ou Sequinol. Todos são altamente viciantes e todos perdem a sua eficácia rapidamente, conforme o usuário desenvolve tolerância, o que obriga Elvis a intensificar a dosagem. Esta progressão é repleta de perigos, porque o aumento da tolerância não é acompanhado por um aumento comparável ao nível em que a dose se torna letal.
Todo livro de informações sobre drogas contém um esquema mostrando um diagrama de como essas duas linhas se aproximam uma da outra, até que se encontrem. Nesse ponto, o usuário morre. O vício de Elvis às drogas tem sido tradicionalmente remontado a um sargento do exército dos Estados Unidos na Alemanha, que dava pílulas a seus homens para mantê-los acordados na patrulha da noite. A implicação desta história é que Elvis foi inocentemente viciado em drogas no decorrer do seu dever. O fato é que Elvis já consumia estimulantes por anos antes da sua indução. A única questão tem sido quando e como ele começou. Recentemente, Colin Scott... Pessoal, recentemente, de acordo com a época do livro, que data de 1900 e... Vou pegar direitinho aqui a data, o copyright do livro, 1991, tá? Então, recentemente, na década de 90, Colin Scott, o autor de um livro a ser publicado sobre a Sun Records, publicou uma entrevista na Goldmine com um homem chamado Jimmy Denson, que conheceu bem Elvis durante a sua adolescência em Memphis. Quando Scott perguntou a Denson o que transformou o tímido, mudo, passivo Baby Elvis daqueles anos no Really Billy Cat, ele respondeu: drogas. Ele precisava sair de si mesmo. Dewey Phillips, o primeiro DJ a tocar um disco de Elvis, é um notório speed freak, alguém que consome anfetaminas desenfreadamente. Então Dewey Phillips deu para Elvis. Ele tomava anfetaminas, benzedrine, para lhe dar energia. O momento crítico na história de drogas de qualquer homem não é, atenção. No entanto, o dia em que ele começa a tomar drogas, este não é o momento crítico. O momento crítico reside no dia em que as drogas começam a tomá-lo. Para Elvis, infelizmente, este momento veio na esteira de seu rompimento com Priscilla Presley em 1972. Atenção, meus amigos, minhas amigas, não que Priscilla Presley tenha culpa da fraqueza de Elvis. Ela foi seguir o caminho dela, como em diversos vídeos aqui do meu canal eu já expliquei o que aconteceu. Ela tomou uma decisão da vida dela, então ela não queria mais ficar com Elvis. A Priscilla não tem culpa de Elvis não ter sido forte o suficiente para aguentar essa separação. Mas a história indica que a partir desse ponto de ruptura, a partir desse momento, Elvis ficou irremediavelmente dependente de drogas e cada vez mais viciado em uma ampla gama de drogas, especialmente barbitúricos e narcóticos. Alguns anos após a morte de Elvis, em janeiro de 1980, o Dr. Nicopolos, que é o médico que cuidava de Elvis, era o principal médico. Elvis tinha outros médicos, mas o principal era o Dr. Nicopolos. Então ele foi convocado para uma audiência pelo Tennessee Board of Examiners para enfrentar uma denúncia de que ele tinha prescrito uma quantidade excessiva de medicamentos para 20 pacientes, incluindo Jerry Lee Lewis e Elvis Presley. O conselho descobriu Nicopolos violando suas regras de prescrição em 10 casos, suspendendo sua licença médica por 3 meses e colocando-o em liberdade condicional por 3 anos. Em maio, ele foi indiciado por 12 crimes de prescrição excessiva de medicamentos por um júri do condado de Shelby. Ele foi julgado em outubro e defendido por James F. New, o promotor do caso Watergate. Depois de um julgamento de 5 semanas, Nicopolos foi absolvido de todas as acusações. Observadores jurídicos atribuem o veredito em parte à habilidade do advogado de defesa e em parte às tolices dos promotores locais. A defesa básica de New
foi o argumento do bom samaritano. Isto é, que Nicopolos tinha assumido o tratamento de um caso difícil, talvez impossível, reconhecendo o perigo para a sua reputação profissional, mas impelido pelo sentimento de que era o seu dever como médico salvar seu paciente dos perigos apresentados por profissionais menos escrupulosos ou pela aquisição de medicamentos provenientes de fontes ilegais. Realmente, no livro do Dr. Nick, ele se defende, ele também é apoiado por Joe Esposito, que realmente ele tinha uma boa intenção, como Elvis tinha outros médicos que lhe forneciam medicamentos em excesso, mas há controvérsias. Parece que Dr. Nick também não é esse santo que ele se apregoa.